Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a releitura, a resenha da releitura, né? Do penúltimo livro de Harry Potter, que é O Enigma do Príncipe. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Ai, gente, eu toda perdida aqui trocando o nome dos livros, né? Já ia falando O Príncipe Mestiço. Ai, ai, vocês vão entender o porquê. Então, meus amores, estou aqui com o meu apoio para ver as minhas annotations. Então, vamos falar do Enigma do Príncipe. Já ia falando o nome errado de novo. O quinto livro terminou com o Voldemort, né, aparecendo lá, finalmente se mostrando para todo mundo. E a partir daquele momento começa a se instaurar meio que um caos no mundo dos trouxas. Tipo, começa a acontecer um monte de morte suspeita, morte estranha, coisas estranhas, ponte caindo, isso tudo causado pelos comensais, os dementadores pairando nas cidades. E esse livro começa com uma cena muito, sei lá, não sei o que dizer sobre essa cena, que é do mostrando o ministro do mundo dos trouxas interagindo com o ministro da magia. Não tem tanta relevância isso, né? Mas eu acho essa cena muito engraçada. E só que isso não mostra, né, no filme. No filme começa mostrando a Narcisa e a Bellatrix indo atrás do... É a Narcisa, né? Indo atrás do Snape, pedindo para ele ajudar o Draco com uma coisa que o Voldemort incumbiu ele de fazer. E a partir disso o Snape faz o voto perpétuo, que é meio que obriga ele a... Tipo, se o Draco não fizer o que o Voldemort mandou, ele tem que fazer. E ali depois... Ah, gente, eu achei uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu achei muito blé eles terem feito isso no filme, porque no livro mostra o Harry, né, meio que perturbado lá com tudo que aconteceu, vendo as coisas no jornal, né, tanto o que estava acontecendo no mundo dos trouxas, como eles falarem que ele é o eleito, né, pra matar o Voldemort. Mas mostra uma cena meio nada a ver dele lá num lugar com uma menina vendo ele, olhando o jornal, né, pá, e o Dumbledore aparecendo lá pra buscar ele. Só que no livro ele vai na casa dos Dursley buscar o Harry e meio que eles têm uma conversa lá, que eu não vou entrar em detalhes nessa conversa, mas eu achei muito chato eles terem mudado isso, que daí o Dumbledore foi lá buscar ele pra ir meio que tentar convencer um professor lá a voltar pra dar aula em Hogwarts. E esse professor é o Slughorn, que ele é professor, ele é da Sonserina, né? E meio que, como o Slughorn tem meio que fascinação por pessoas que ou têm contatos ou são influentes, o Dumbledore levando o Harry junto com ele lá para o Slughorn ser professor, para tentar convencer ele, né, através, tipo, meio que o Harry Potter vai ser seu aluno. E o Slughorn tinha fascinação pela Lilian. E aí ele acaba
convencendo o Slughorn a voltar para Hogwarts. E daí, né, depois Harry vai lá pra Toca e tal, a Toca virou a nova sede da Ordem. E, é muito louco, gente. Eles com aqueles... É igual uma cena que eu vi um meme, nos perguntando o que você viu em tal lugar, em tal dia, na minha sala. Tipo, se fosse eu, não saberia o que é, não lembraria. É meio com esses testes pra ver se a pessoa é a pessoa certa. Por causa dos comensais, por causa das maldições e tal. Aí tá, passa um tempo ali na Toca e eles vão pra Hogwarts. Aí tá lá no trem, Harry enxerido Potter, como sempre, né? Uma das coisas que ele mais é enxerido, né, gente? Enxerido, debochado e estressadinho. E eles não, isso mostra mais nos livros as características do Harry, nos filmes não é nem tanto. O Harry vai, tipo, achando que o Draco tá armando alguma coisa, tal, porque ele viu, eu não falei sobre isso, mas eles viram o Draco na Bargenburgs. E daí o Harry, com a sua linda capa da invisibilidade, tipo, vai tentar enxerir, lá entrar no vagão, no vagão não, nada. No Bragnite, lá onde tá o povo da Sonserina, que eu nunca lembro o nome. É vagão? É. E, tipo, meio que o Draco já suspeita de alguma coisa estranha quando ele entra lá por debaixo da capa. E aí o Draco, depois que passa a viagem, ele escuta as conversas, tá. Depois que sai todo mundo, o Draco meio que petrifica o Harry lá e quebra o nariz dele. E tipo, você não vai voltar pra Hogwarts, vai voltar pra Londres. Só que daí ele vai embora, né? E daí quem aparece pra ajudar o Harry? A Tonks. Gente, eu não sei, é uma coisa que eu também não gostei deles terem mudado, porque eu gosto da Luna, ela é uma das minhas personagens favoritas. Mas eles colocaram que a Luna ajudou o Harry, achou ele lá no trem e tal. Mas quem encontrou ele, né, que a Ordem tá vigiando o Harry, viu que ele não tinha aparecido, quem encontrou ele foi a Tonks, que consertou o nariz dele, que essa cena é icônica do nariz do Harry, e ajudou ele a voltar para Hogwarts. E um detalhe que eu não falei para vocês sobre a Tonks, falando nela, é que a partir desse livro ela tá meio que deprimida, ela não transforma mais o cabelo e tal. E eu não gostei deles terem mudado isso. Porque quem não leu o livro, tipo, não vê o tanto que... eles não mostraram tanto a Tonks. Igual eles descaracterizaram a Gina nos filmes. Então, ela manda quando ela acha o Harry, né? Ela manda um patrono pro Hagrid ir lá encontrar na entrada do castelo, porque eles estão com, com as proteções novas e tal. Mas quem é que recebe o patrono dela? Nada mais, nada menos que Severo Snape. Debochado não, meio... Não sei qual a palavra usar pro jeito que o Snape meio que trata o Harry. Ele que intercepta o patrono e vai encontrar eles lá. E aí ele fala um detalhe que é importante, né? Que ele fala do patrono da Tonks, que ele mudou.
que o patrono da pessoa, ele muda quando ela tem, tipo, um acontecimento bem marcante na vida, muda o patrono. E o patrono dela virou um quadrúpede. Aí ele meio que debocha dessa mudança do patrono dela. Ah, então, gente, tá Snape lá, como sempre, falando um monte de merda pro Harry, indo pro castelo. E aí tá aquelas comidas maravilhosas e tal. E aí vai o Dumbledore dar seus avisos para os alunos. E para o espanto de todo mundo, Severo Snape vira o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E o Slughorn entra como professor de poções no lugar do Snape. Aí o Harry já estressadinho já fica, o que tá acontecendo? Que o Snape não podia ser professor de defesa contra as artes das trevas e tal. Aí o Harry fica puto já. E aí vamos para a primeira aula de poções. Gente, eu não vou falar de todos os detalhes do livro porque é muita, muita coisa. Eu tô falando das coisas que mais se destacam na história. E aí, a primeira aula de poções, que o Harry e o Rony foram convocados lá para ter aulas de poções. Eles achavam que não poderiam porque o Snape, a nota deles foi meio ruinzinha. O Snape não ia aceitar. Só que aí o Slughorn quer eles lá. E aí, como eles não têm materiais, o Harry pega livros que já estão lá, né? Livro antigo. E ele se depara com o livro do Príncipe Mestiço, que é um livro de poções que ele é cheio de anotações. É um livro velho, cheio de anotações sobre coisas de poções, como fazer melhor do que está no livro. Aí tá, né, gente, o Dumbledore... Ah, uma coisa que eu não falei, que o Dumbledore falou pro Harry que ele ia ter aulas especiais com ele, né, no decorrer do ano. E aí o Harry é convocado para essa primeira aula, que na verdade não é uma aula. O Dumbledore vai mostrar para ele, lembranças. E uma dessas primeiras lembranças é sobre a família Gaunt, que é da família lá do Voldemort, da mãe do Voldemort. E aí que ele fala sobre a questão do anel dos Gaunt, que era uma das coisas que o Voldemort foi atrás. Logo eu vou falar o porquê para vocês. Aí tá, o Harry fica meio que aficionado por aquele livro do Príncipe Mestiço, que as poções, ele consegue se sair melhor que a Hermione, que fica revoltada nas aulas de poções. Aí o Harry voltou, né, de novo lá pro Dumbledore, né, mostrar mais lembranças. E foram lembranças da infância do Tom Riddle, vulgo Voldemort, que ele mostra que o Tom cresceu num orfanato, né, porque a mãe dele enfeitiçou o pai com uma poção do amor. E quando ela julgava que ele era apaixonado por ela, ela desfez o feitiço, né? E aí ele foi embora deixando ela sozinha. E aí quando ela deu à luz, ela morreu e o Tom foi criado num orfanato. E aí mostrou o Dumbledore indo lá
para levar ele para Hogwarts. E aí ele já se vê que ele não ia ser uma pessoa boa, né? Porque ele roubava, machucava os colegas e tal. Aí começa uma coisa que eu acho muito legal, que é o Harry ficando com ciúmes da Gina. Nesse livro ele começa a sentir ciúmes dela, porque a Gina começa a namorar com o Dino. E aí, tipo, é muito engraçado essas interações do Harry com ele mesmo, assim, pensando sobre a Gina. Ele muito bravo. Ai, pra quem leu vai saber, gente, o que eu tô falando. É muito engraçado. Aí tá, né? Tem a festa lá, os jantares do Slughorn, que o Harry sempre tenta fugir, né? Porque ele é muito sufocante. Aí tem uma festa, que é, se eu não me engano, é no Natal. Não lembro qual que é a ocasião. E daí o Draco, ele é pego tentando se infiltrar lá dentro da festa. E o Snape se encarrega dele. E aí o que acontece? Harry enxerido ataca novamente. E aí ele vai escutar uma conversa entre o Snape e o Draco, meio que o Snape falando umas coisas lá, tipo, falando, o Draco falando que o Snape tá querendo fazer pra ganhar, pra, ai, não lembro como que é direito, que o Draco vai fazer por ele mesmo, pra impressionar o Lorde lá, que o Snape tá querendo tomar o lugar dele e tal, mas não, que ele que vai fazer. É meio que isso, aí o Harry fica meio obcecado em saber o que o Draco quer fazer. E aí, uma coisa que eu não falei, que eu não anotei aqui, é que uma das meninas, que é a Kate Bell, que é uma daquela da Grifinória, das jogadoras da Grifinória, uma das artilheiras do quadribol, que ela é mostrada mais no quadribol, né? Ela sofre meio que um ataque. Não é um ataque, ela tá com um artefato que ela tá levando pra alguém no castelo, só que ela e a amiga dela começam a brigar por causa disso. E isso acaba machucando ela. E esse artefato era pra ser levado pro castelo pra machucar alguém. Ela meio que foi enfeitiçada com a Império, né? Aí o Harry volta de novo lá pro Dumbledore, né? E é aí que o Harry mostra, o Harry não, o Dumbledore mostra pro Harry a lembrança distorcida do Slughorn com o Tom, quando ele já era monitor, falando, o Tom perguntando para ele sobre Horcrux. Só que ele não consegue meio que saber o que é porque ele mudou a lembrança. E aí o Dumbledore encarrega o Harry de tentar descobrir o que foi que o Tom e o Slughorn conversaram realmente. E aí o Harry fica meio que obcecado pelo Draco, querendo descobrir a qualquer custo o que o Draco tá fazendo, que ele sempre encontra o Draco em atividades suspeitas. E aí ele fica tão obcecado que ele passa 24 horas por dia olhando o mapa do Maroto para saber onde que o Draco tá. É sério, 24 horas por dia ele fica obcecado, que ele acha que o Draco tá aprontando alguma coisa.
E aí, gente, chega o dia que o Slughorn fica meio que revoltado com o Harry, porque ele vai tentar perguntar sobre as Horcruxes pra ele. Só que ele fica puto e aí ele não quer falar com o Harry sobre isso. Só que no livro, no filme, eles deixam isso mais intenso. No livro não é tanto, porque logo depois que o Harry pergunta sobre os Horcruxes, o Slughorn volta a falar com ele. E isso fica mais evidente, assim, quando o Rony é enfeitiçado. É, que uma menina dá lá pro Harry uns bombom com a poção do amor, e aí o Rony acaba comendo, e aí o Harry vai levar ele pro Slughorn pra quebrar o feitiço. Aí ele dá o contra-feitiço lá pra ele beber, a poção, quer dizer. E aí eles vão comemorar. E o vinho, não é vinho, é alguma coisa, hidromel que ele vai beber, tá envenenado. Aí o Rony quase morre, só que o Harry salva ele, por causa do livro do Príncipe Mestiço. E logo depois disso, chega o dia em que o Harry consegue descobrir sobre a questão das Horcruxes, porque ele toma a sorte líquida, que ele ganhou na primeira aula de poções, né? Que a sorte líquida faz com que o dia da pessoa seja maravilhoso. Então ele toma um pouquinho e aí, tipo, ele vai encontrar o Hagrid, porque o Aragog morreu, né? Lá no livro, o Hagrid manda uma carta para eles falando que o Aragog morreu e que ele vai enterrar ele em tal horário. Só que no filme é diferente. No filme eles encontram o Hagrid. Aí enquanto o Harry tá indo pro encontrar o Hagrid, ele meio que muda de rumo e vai para as hortas, encontra o Slughorn lá, e ele fala sobre o Aragog, que era uma tal aranha. E aí o Slughorn, com a sua sede de querer as coisas mais preciosas, que é o veneno. Aí ele vai para lá com o Harry. Não exatamente um com o Harry, tá, gente? Pra quem leu. Aí eles enterram o Aragog e tal, aí os dois vão beber, né? O Hagrid e o Slughorn. E aí a sorte líquida diz pro Harry que ele não pode beber. E aí ele espera os dois ficarem, tipo, o Hagrid apaga e o Slughorn tá tão bêbado. E aí ele consegue, através disso, que o Slughorn dê pra ele a lembrança, onde ele conta pro Tom sobre as Horcruxes. Aí o Harry, depois que ele dá as lembranças, ele vai encontrar o Dumbledore e eles veem as lembranças. E é aí que o Dumbledore entende tudo, porque ele pergunta sobre as Horcruxes, que a Horcrux você deposita uma parte da sua alma em um determinado objeto. E aí ele pergunta se ele pode dividir em sete Horcruxes. E é aí que o Dumbledore meio que junta as peças, que eles precisavam só disso para confirmar que o Tom / Voldemort fez as suas 7 Horcruxes. Que ele dividiu a sua alma em 7 partes, em 7 objetos. E aí eles já deduzem que o primeiro objeto foi o diário, o segundo objeto foi o anel dos Gaunt, porque o
o Dumbledore imagina, né, por ser um objeto antigo da família. É ali que ele fala pro Harry que também continha uma maldição no anel, que eu vou explicar isso pra vocês no próximo vídeo. Que essa maldição meio que tá matando o Dumbledore. Que ele fala pro Harry que se não fosse o Snape ele teria morrido e tal. E aí eles meio que deduzem lá que pode ser que as outras Horcruxes estejam em objetos pertencentes. Um deles é o medalhão de Slytherin, que pode ser que seja uma das Horcruxes. E aí ele fala que outra Horcrux pode ser a cobra do Voldemort, a Nagini. Por enquanto, as Horcruxes, se eu não me engano, foram só essas que o Dumbledore e o Harry falaram no determinado momento, né? Aí, o Harry e o Dumbledore vão atrás dessa outra Horcrux. O Dumbledore marca com ele. E, tipo, no tempo não. Eles vão, tipo, numa caverna em que é a caverna em que na lembrança do Tom criança, ele fez alguma coisa com os colegas dele. E lá o Dumbledore e o Harry meio que encontram a Horcrux. Só que o Dumbledore fica bem debilitado. E quando eles voltam pro castelo, que eles chegam em Hogsmeade, eles veem que tem a marca negra no castelo. Aí eles vão pro castelo, pá, chegam lá na torre. E aí, quando eles chegam na torre, o Dumbledore pede pro Harry chamar o Snape, colocar a capa da invisibilidade e ir atrás do Snape. E quando o Harry tá chegando na porta, meio que a porta se abre, o Dumbledore, tipo, petrifica o Harry. E aí aparece lá o Draco com alguns comensais. E ele tentando matar o Dumbledore. Só que, tipo, o Dumbledore já tá esperando que já meio que já sabia que ele tava tentando matar ele. E aí ele fala, né, que vai matar o Dumbledore fala que se fosse pra ele matar, já tinha matado e pá. E o Harry lá todo petrificado, meio revoltado. E o Dumbledore lá debilitado, meio que caindo. E aí aparece o Snape. E, tipo, o Dumbledore falando, né, meio que pro Snape, Severo, por favor. E aí ele vai, Avada Kedavra. Ai, gente, essa cena. Aí o Dumbledore morre. O Snape matou o Dumbledore. Ai, essa cena. E aí, tipo, o Snape cata o Draco pra eles irem embora, pá. Aí tá todo mundo lá no castelo lutando contra os comensais. Aí sai o Harry todo desembalado lá, atrás do Snape, querendo matar o Snape, coitado. E aí, tipo, vai acontecendo um monte de coisa nesse meio tempo ali na luta, pá. O Harry chega lá fora, e aí, tipo, quando ele tá tentando jogar os feitiços lá no Snape, o Snape faz o Draco ir embora, né? E aí, tipo, ele começa a jogar os feitiços no Snape. E aí um dos feitiços que ele joga, que foi um que ele jogou no Draco, lá que ele machucou o Draco quando ele tava meio que obcecado, que o Snape curou ele.
ele foi tentar jogar esse feitiço no Snape. E aí o Snape tentando jogar o meu próprio feitiço contra mim. E aí que ele descobre que o príncipe mestiço era o Snape. Então, gente, não terminei ainda, mas é que, tipo, tem muita coisa envolvendo o livro não, é o livro de poções do príncipe mestiço. Só não dei tantos detalhes, porque senão a gente ia virar um filme do Harry Potter aqui, eu ia transcrever a história inteira. Mas tá, aí o Snape vai meio que pra atacar o Harry, aí aparece o Bicurso, salva ele, aí o Snape foge, todo mundo foge. E aí vai ter lá os funerais do Dumbledore. Muito triste essa cena. E aí o Harry lá meio que vai falar pra Gina que eles não podem ficar juntos. Ah, isso eu não falei, né? Eles começam a namorar. Esqueci desse detalhe. Mas é muito legal. Eles começam a namorar. E aí, porque ele tem a missão lá do Dumbledore pra ir atrás e tal. E eles descobrem que a Horcrux lá, na verdade, era falsa. Alguém roubou a Horcrux verdadeira e deixou lá uma falsa no lugar. Um medalhão falso. E, gente, o sexto livro meio que é isso. Muito triste. O que vocês acharam? O que vocês acham do Enigma do Príncipe? Me contem aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.